Quero falar também com o Bruno Pinheiro, porque estava prevista para hoje a definição sobre a distribuição das comissões da Câmara. Só que o tema ficou para a semana que vem, porque mais uma vez não houve consenso. E quem que enfiou o pé na janta de todo mundo? PT e PL. Fala aí, Bruno, por quê? É o que o Zé Maria sempre fala aqui, viu, Evandro? Resolver ou não resolver. E aí ficou só na semana que vem, na terça-feira, que essa discussão então vai acontecer, essa indicação dos parlamentares. Após a reunião de líderes aqui, o deputado José Guimarães confirmou, inclusive, que vai acontecer sim a votação para escolher quem vai comandar cada comissão. Havia ali uma expectativa de fazer algo muito semelhante como o que aconteceu recentemente no Senado Federal, mas houve um entendimento que a votação sim vai acontecer. E como ficou na terça-feira, dia 18, haverá então a definição sobre quem vai comandar cada comissão e na quarta-feira haverá a instalação dessas comissões e aí já inicia então essa agenda de atividades. Nós chegamos a ouvir também o deputado José Guimarães em uma rápida conversa com jornalistas após essa reunião de líderes. Vamos ouvir essa explicação sobre como vai acontecer na semana que vem. As conversas não foram concluídas bilateralmente com os líderes. Faltam 6 líderes para ele conversar, os pequenos partidos, e ele adiou para reunião de colégio de líderes na terça-feira às 14 horas para discutir 2 temas. O anúncio dos partidos que irão indicar para as presidências e a eleição na quarta-feira. E quarta-feira, de manhã até a noite, é só para indicar a mesa diretora de cada comissão. Olha, Evandro, essas indicações são importantíssimas, as instalações também, e assim começa a funcionar essa comissão, ou melhor, as comissões. Exemplo, este caso que contamos agora há pouco, envolvendo o deputado Gustavo Gayer e a ministra Gleice Hoffmann. Claramente já haverá então um convite para ouvir, para questionar ou iniciar todo esse procedimento que seja de cassação de Gustavo Gayer, como outros assuntos. Então, é um instrumento que é utilizado tanto por parte de governistas e muito mais pela oposição, independente de quem está no comando do governo. A oposição sempre utiliza das comissões para colocar como se fosse no banco dos réus os ministros do governo para serem ouvidos, para serem questionados. Então, é uma ferramenta importante e muito usada dentro do Congresso Nacional. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Um ótimo trabalho para você. Gente, eu quero trazer aqui a análise dessas comissões que a gente discutia agora há pouco, que PT e PL estão ali discutindo, principalmente sobre a ocupação da comissão relacionada às relações internacionais. Porque havia a possibilidade de indicação de Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro. PT está esperneando com isso por conta da relação de Eduardo Bolsonaro com os Estados Unidos, enfim. O negócio está meio que desandando. E Zé Maria Trindade, eu queria que você trouxesse um pouco de bastidor dessa história. Por que está engastalhado? Pois é, geralmente essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ela era relegada ao segundo plano, né? Geralmente é ocupada por um ex-presidente da Câmara, né? Ou um governador, uma coisa muito formal, representativa. Não é uma comissão importante. Sabe por quê, né? Quando fala importância aqui, é bufunfa, dinheiro, cascalho. E ela não rola orçamento, não. Pois bem. Aí o negócio é totalmente político. Como é que funciona o processo aqui? Os blocos ou partidos políticos assumem as comissões com base na sua representatividade. Então, assim, o maior bloco escolhe a primeira comissão, que geralmente é a toda poderosa CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A segunda comissão mais importante, geralmente, ou fiscalização financeira e controle, ou a saúde, porque tem muito argumento, e, enfim, é assim que funciona. E os partidos fazem essa reunião que vai acontecer na terça-feira, você vota nos meus indicados, que eu voto nos seus indicados. Então, a comissão será preenchida pelo partido tal, mas o partido indica o deputado e todos, oposição e tal, tem que votar naquele deputado indicado pelo partido. Só que o deputado Eduardo Bolsonaro, né, será indicado pelo PL para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
E ele é tão apto a isso que ele já foi presidente desta mesma comissão. Ele já foi presidente, né? E aí, entenderam lá, me disse um líder do PT, o deputado Zeca Disseu, me encheu de argumentos dizendo o seguinte, olha, ele está fazendo uma campanha contra o Brasil, é o que ele disse. E ele, na presidência dessa comissão, ele vai falar em nome do Congresso no exterior. Vai chegar lá e falar em nome do Congresso, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Mas eu disse, olha, deputado, ele é deputado, ele não é meio deputado, ele é deputado eleito, ele chegou ali, ninguém põe um terno e chega lá, eu quero ser deputado. Não, ele é indicado pelo povo, indicado pelo partido, ele pode ocupar qualquer um, até que ele seja cassado, né? Então, é esse imbróglio. E essa dificuldade, e se o PL indicar, todos, inclusive o PT, terá que votar lá, no Eduardo Bolsonaro. Isso aí acabou provocando esse atraso, né? O que eu estou notando olha, a Jandira Fegali, a deputada Jandira Fegali, me disse que procurou o presidente da Câmara, né, o Hugo Mota, e pediu para ele interceder para a não indicação de Eduardo Bolsonaro. E a resposta do presidente da Câmara é de que isso é uma decisão do partido. Ele não pode interferir numa linha partidária. E eu tenho a impressão que agora é uma disputa política, de versões, né, de publicação. Só isso, porque não há o que fazer. O PL vai queimar a indicação de uma comissão mais importante para ficar com a Comissão de Relações Exteriores. Ele tem direito às duas primeiras. Ele vai escolher, eu escolho esta e esta. Fala, Piper. É importante essa explicação que o Zé deu para o público que não entende como é que é esse mecanismo, né? Porque essas comissões elas não são escolhidas aleatoriamente. Então, por exemplo, a CCJ, a poderosa CCJ, teve presidência do PT no primeiro ano dessa legislatura, agora do PL, foi a deputada Carolina de Tone, e muito provavelmente vai ter como presidente agora alguém do União Brasil, que são, pela ordem, as maiores bancadas. Então, tudo isso era mais ou menos pacificado até, de fato, chegar na Comissão de Relações Exteriores. O que se argumenta contra o deputado Eduardo Bolsonaro? Que, aliás, uma vez, só para clarear a memória também de algumas pessoas que às vezes se esquecem de alguns detalhes, o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a ser, inclusive, indicado pelo pai dele para ser embaixador do Brasil em Washington. Naquele momento, quase tem uma rebelião lá no Itamaraty, né? Felizmente, essa nomeação acabou sendo barrada. Mas ele e o pai dele outro dia gravou aí um vídeo dizendo que aqui no Brasil a gente não espera mais solução nenhuma, mas tem que vir de fora. Aí muita gente olhou e falou, mas pera lá, está defendendo agora a intervenção externa aqui no Brasil? Então, é óbvio que isso também acendeu o alerta de muitos deputados. Falou, opa, calma lá. Se o deputado está indo mais de uma vez por mês para o exterior, a fim de articular grupos que ataquem as instituições do Brasil, como é que ele pode representar o Brasil como presidente da Comissão de Relações Exteriores? Então, a divergência está exatamente nesse ponto. Não. Fala, Gani. Que foi? Não, pelo amor de Deus. A divergência. Vamos colocar os fatos. O cara tá lá pedindo. Não, peraí, vamos botar a bola no chão. Vamos botar a bola no chão. Vamos botar a bola no chão. Então vamos falar, vamos dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois. Isso é fake news. Eduardo Bolsonaro está articulando com grupos para tentar pressionar o ministro Alexandre Moraes. Com a extrema-direita americana. Não é extrema-direita. Não é extrema-direita. É uma comissão do Congresso Nacional Norte-Americano, que seria o esquema do seria a mesma coisa que a CCJ aqui no Brasil, ali ligada aos membros do Partido Republicano. Qual o cargo que o Steve Bannon tem? Agora você vai falar que Partido Republicano é extrema-direita. Para de banalizar os termos, Pichão. Pelo amor de Deus. Eu não disse Partido Republicano. Então quem da extrema-direita norte-americana? Eu não disse. Dê nome aos bois de quem da extrema-direita norte-americana? Eu não disse isso. Por exemplo. Porque são membros do Partido Republicano que estão na comissão. Eu não disse isso. Então se expresse melhor, por favor. Então, Mitt Romney, senador que não é de extrema republicano,
é um tradicional membro do establishment. Tradicional membro, tudo bem. É diferente de extrema-direita. Ele é do então vamos dar nome aos bois. Ele é do Partido Republicano. Boa. Não tem nada de extremista. Então, normal, como aqui no Brasil. Governador Zema é um homem de direita, enfim, normal. Ok. Agora, da mesma forma que aqui tem políticos de direita, como o governador Zema, normal, não é? Isso faz parte do jogo, é fundamental o jogo. Também gente de extrema-direita. O que eu tô falando? Lá no Partido Republicano tem direita e tem extrema-direita. O que eu estou falando é o seguinte, existe um processo aberto na Comissão Judiciária da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, equivalente à CCJ. Um processo legítimo, questionando liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos fora do seu país. Muito bem, o Eduardo Bolsonaro, assumindo essa comissão, teria uma facilidade, né, de conversar com essa comissão nos Estados Unidos. Então, não significa que é um atentado contra o país. Não, é em relação a um ministro do Supremo. Ele não está questionando o Supremo Tribunal Federal. Não, eu estou falando desse caso especificamente. Ele não está questionando a existência do Supremo Tribunal Federal. Não se trata disso. Agora, grupos de interesse de esquerda distorcem isso, falando, nossa, é um ataque à soberania nacional. Isso é um jargão, é um clichê do professor Paulão, comunista lá de cursinho. Até porque, Piperno, parlamentares do PT, na época do Moro, foram lá fora no Parlamento Europeu denunciar o Brasil, né, dizendo que havia ali uma conspiração e foram recorrer, sim, a organismos internacionais, falando que o impeachment da Dilma foi igual. E lá atrás, não era um ataque à soberania? Recorra. Não era um ataque à soberania lá atrás? Quando era o impeachment da Dilma? Ou muito diferente de você ir numa corte. Ou o caso do Lula no Petrolão? Muito. Lawfare, na época, era acusação. Vai lá, recorra. Aí é dois pesos, duas medidas, Piperno. Claro. Recorra a uma corte internacional. Elas existem para isso. Mas não vai lá pedir. Não foi corte, não. Foi Parlamento Europeu que eles foram. Não foi corte internacional. Eles foram para o Parlamento Europeu. Vem aqui deputados europeus. Não foi corte. É a mesma coisa. Aliás, é comissão do judiciário lá. E ninguém está interferindo na soberania brasileira. É um caso muito específico envolvendo o ministro Supremo. Ele está dentro das quatro linhas. O presidente Bolsonaro falou sobre semana passada. O meu ponto é essa distorção que faz ataque à soberania. Cheio de clichê. Pelo amor de Deus. Fala, Segré. Não tem ataque à soberania nenhuma. Tem a busca de uma defesa que não está sendo possível no próprio país. Então, chama atenção em outros países. Piperno, o Alan está perfeitamente certo. Eu lembro a Gleisi Hoffmann fazendo um apelo na Al Jazeera, pedindo para a comunidade palestina observar as injustiças contra o presidente Lula na época. Tem um monte de gente que declarou que teve corrupção, sim. Alguns da esquerda não enxergaram isso ou esqueceram disso, mas teve. Teve gente que devolveu dinheiro, inclusive. Então, os fatos existiram. E naquele momento não era uma apelo com a soberania. O problema é qualquer coisa que alguém que não é da esquerda grita ou se manifesta contrário, para a esquerda é um ataque à democracia, um ataque à soberania, está entregando o país. Não, é uma crítica, gente. Aceitem que a crítica pode ser dos dois lados. E os dois lados são válidos e direitos para criticar. Perfeito. Mas se um critica e outro fica tranquilo, aí quando outro critica da direita, a esquerda fica empavorosa, dizendo, estão atacando a nossa soberania. Quando cair a narrativa dessa soberania e defesa da democracia, eu não sei o que a esquerda vai ter de argumento. Não tem nada. Inflação elevada, popularidade caindo, então tem que defender de alguma maneira. E sempre, que a esquerda... Eu sou argentino, eu sei o que aconteceu na Argentina. Quando estava o governo aos frangalhos, atacaram as Malvinas, porque era defesa da soberania. Sempre que tem defesa da soberania e defesa da democracia, todo mundo se junta. Mas ninguém mais compra essa narrativa da esquerda. Não, é que uma coisa é, de fato, você ter altivez, né? Buscar realmente apoio internacional. Isso é uma coisa válida. Todo mundo pode fazer isso, esquerda, direita. A outra coisa é a vassalagem da extrema-direita brasileira, que vai lá nos Estados Unidos, como, aliás, disse o presidente Bolsonaro na semana passada. Não, porque ele só faltou dizer que era um espião do Trump, porque eu estou observando aqui, eu estou passando informações
informação lá para o governo deles, porque a gente tem que buscar apoio lá fora, porque com o que acontece aqui nós não vamos conseguir nada. Então, para ter mudança, essas mudanças têm que ser eu só não entendi, assim, ir lá para o Parlamento Europeu, ok, ir para Al Jazeera. Al Jazeera. Mas o que você vai fazer? Aí tudo bem. Agora, ir na comissão do Judiciário da Câmara dos Deputados, instituição legítima, aí não pode. Aí ataque à soberania. Você pode ir na Al Jazeera e na Fox. Pelo amor de Deus. Ninguém está criticando Eduardo Bolsonaro porque dá entrevista na Fox. Assim como você pode dar uma entrevista na Al Jazeera. Perfeito. Cada um dá entrevista onde quiser. Segre, você quer acrescentar? Quem que estava querendo falar aí? Não, então, Piperno, então estamos de acordo. Todos têm o mesmo direito, mas temos que enxergar do mesmo jeito, porque se quando um fala com a Al Jazeera está certo, e quando fala com a Fox não está certo, qual é o problema de explicar? O meu ponto do Segre aqui, não distorça. Os parlamentares do PT têm esse direito, assim como Eduardo Bolsonaro tem esse direito. Não dá para ficar falando que ataque à soberania. Fala um de cada vez, porque o pessoal da rádio não consegue entender, viu? Eu já recebi mensagem aqui, vira uma confusão de vozes lá, não chega porcaria nenhuma. Fala, Segre. Fala, Piper. Só não vamos distorcer o que eu disse. Eu acabei de falar que, do mesmo modo que um tem o direito de falar com a Al Jazeera, outro tem o direito de falar com a Fox. Acabei de falar, isso foi muito claro em relação a isso. Não estou criticando isso de forma alguma. Fala, seu Zé. É só para resumir esse processo aí, é que eu defendo que o deputado seja deputado. Ele é deputado em plena atividade. Se não estão gostando, acham que ele cometeu um crime, que casse o mandato dele. Mas se ele tem mandato, o mandato é do representante, né? É do representado e do representante, quer dizer, do povo de São Paulo. Ele é deputado, ele tem o direito de ocupar a presidência da Câmara, se ele for votado. E eu não entendo essa história de vetar um deputado e não cassar o mandato dele. Se ele é indigno de exercer qualquer função na Câmara, que casse. Eu não estou defendendo a cassação. Estou argumentando de que ele é um deputado em plena atividade.